Boa noite a todos. Que sejamos todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo nesta segunda-feira, que o Caminho da Verdade da cidade de Registro oferece a todos. Agradeço também a oportunidade que me dão de poder estar com vocês e assim também poder crescer um pouquinho mais e assim também me desenvolver um pouquinho mais. Antes de começarmos os nossos estudos, gostaria de fazer uma prece inicial e gostaria de pedir a todos que elevassem os seus pensamentos a Deus nesse momento. Pai Celestial, Pai de divino amor e bondade, nós somos agraciados por nos desta oportunidade, nós a acolhemos. Somos felizes porque nos deste mais esta chance e nós também a acolhemos. Nesse sentido, ó Pai, rogamos a Tua bênção sobre todos os irmãos. Rogamos o Teu concurso sobre nossas mentes e almas, para que Tu esteja presente em cada momento dos estudos dessa noite. Rogamos ainda Teu concurso sobre todos os irmãos, para que estes recebam o quanto necessário e o quanto merecido também, ó Pai. Que o aprendizado aqui recebido faça morada em nossos corações e que eles possam ser luzes e guias em nossas vidas. Que possamos aplicar todo o nosso conhecimento sobre a mensagem do nosso amado Mestre Jesus em cada momento de nossa vida. Nos transforma, ó Pai, em instrumentos reais e verdadeiros de amor e paz nessa terra tão necessitada. Que assim seja. Deus. Bom, meus irmãos, o estudo dessa noite, ele recai sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema amar o próximo como a si mesmo. Primeiramente, que a paz do Mestre Jesus esteja de fato e de verdade no coração de cada um e que essa paz possa ser uma constante na vida de todos e que ela possa inclusive ser irradiada a todos e a tudo aquilo que faz parte de nossas vidas. Hoje nós vivemos um momento diferente e o nosso contato é permitido através dessa janela virtual. Tá? Mas nós espíritas sabemos que não importa qual a forma de contato, importa sim a nossa vibração e a nossa intenção para que as coisas realmente aconteçam. De nada adiantaria se nós estivéssemos fisicamente reunidos, mas com o coração distante e voltado para coisas que não são as espirituais. Portanto, mesmo aqui em frente dessa telinha, se nós realmente estamos imbuídos de bons pensamentos, coisas acontecerão. Essa é uma proposta divina, inclusive. E nós temos estudado constantemente a respeito desse assunto, e por isso nós sabemos a importância de estarmos vibrando, de estarmos compenetrados de bom coração nos estudos. Então esse é meu desejo. Tá? Como eu disse, o capítulo de hoje nos remete a essa situação de amar o próximo. E ela nos remete ainda ao momento em que vivemos. E por isso eu acredito que nós devemos ter especial atenção às entrelinhas daquilo que será falado, pois a concepção real da mensagem ela está dentro de cada um. Então que cada um aproveite ao seu modo aquilo que for falado. Tá? E nesse sentido, de estarmos vivendo num momento de pandemia, onde nossas reuniões são feitas de forma virtuais, eu procurei fazer uma analogia sobre o tema e sobre o momento em que vivemos, e como eles se correlacionam e como nós podemos utilizar esse momento de graça, que eu entendo, inclusive, para nosso crescimento espiritual. Tá? As palavras do Mestre Jesus, que elas possam fazer morada, como disse, no nosso coração, né? E que o entendimento dessa noite possa ser usado no nosso crescimento. Mais uma vez eu repito, tá? Como visto, como eu disse, o tema é amar o próximo como a si mesmo. E aí já começa, na verdade, o nosso problema, pois como ser humano, como egoísta que somos, né? Nós temos a tendência sempre de olhar somente para nós e esquecermos dos irmãos que nos cercam, tá? A ideia corriqueira de que se eu estiver em primeiro lugar sempre, para mim isso é importante. Então nós temos que entender que essa situação não é verdadeira e ela traz aí um grande problema, nesse sentido de que a gente procura ver somente a gente mesmo. Né? A lição do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo 11, ele relata a seguinte passagem. Tá?
Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, para tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o teu Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Essas palavras estão em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. São as palavras de Jesus. Então, como vemos, a nossa briga de hoje é esse entendimento do amar o próximo. E aqui, na verdade, já começa a nossa grande briga, né? Como disse no início, nós estamos vivendo um momento diferente, mas que também podemos chamar de momento de graça divina. Mesmo que os irmãos assim não entendam, eu entendo dessa forma. Hoje nós estamos tendo a chance ou a oportunidade de exercitarmos, ou pelo menos tentar exercitar o nosso amor. Essa é uma grande dificuldade nossa. Exercitar esse amor, não somente por nós, mas pelos outros. Deixar de ser um pouquinho egoísta. E vamos dar uma analisada nisso, nessa ideia, nessa analogia desses dois momentos, ok? Muitos irmãos se dizem amorosos, na verdade, e assim se apresentam na sociedade, se apresentam na vida, com tudo fechado agora sobre as paredes da guarda e segurança do lar. Alguns mal conseguem dar bom dia para a esposa, mal conseguem falar com os filhos, com a sogra, mal conseguem falar com os irmãos ou com os seus próprios vizinhos, não é mesmo? Mas me parece que o Pai Celestial ele tem um outro caminho para nós. Me parece que o Pai Celestial ele deu uma mudadinha nessa situação. Tá? Ele nos colocou de uma forma que temos que estar junto com aqueles que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia de verdade. Tá? E ele, com essa ideia de pandemia, nos cercou dentro de casa, por assim dizer. Tá? Então, se antes a gente tinha a oportunidade de fugir desse contato direto com esses entes queridos, do nosso convívio direto, vamos dizer assim, seja essa fuga através do trabalho, dos estudos, ou das mais variadas formas de desculpas, hoje já não é tão possível assim, não é mesmo? É porque nós somos obrigados a ficar dentro de casa. Assim, essa convivência necessária parece ser a nova ordem, ou como dizem os meios de comunicação, o novo normal. Apesar de que essa expressão do novo normal eu não concordo muito. Mas esse é o nosso novo momento, ok? Então Deus está nos dando a chance novamente de podermos exercitar tudo aquilo que pregamos na rua, ou que pregamos dentro do centro, mas que nós esquecíamos de fazer ou de se doar para aqueles que mais importam, que são as pessoas que estão ao nosso lado, como eu disse, no dia a dia. É engraçado, eu repito, que muitos irmãos são ótimos, são amorosos dentro do centro, mas em casa mudam, e mudam para pior, o que é pior de tudo, né? Então, é isso que a gente tem que analisar, tá? Ir à igreja e esquecer de quem ou o que está ao lado não tem valia, não tem valor nenhum, tá? Então, nós temos que tentar entender que esse momento é um momento diferenciado, onde nós podemos aplicar essa ideia de amor que nós já havíamos esquecido lá fora, agora com nossos irmãos aqui dentro, tá? O próprio João, em seu evangelho, nos diz que mente o homem que diz que ama a Deus que não viu, e não ama o irmão, a quem vê, e a quem vê, inclusive, todo dia, inclusive. Tá? Então, nesses novos tempos de quarentena, fechados sobre o mesmo ambiente, como deixar de exercitar essa possibilidade de crescimento? Então, não tem como, a gente está convivendo diariamente. E tem irmão que insiste em deixar de lado, mas é aí que eu entendo que é a nossa oportunidade. Tá? Eu não quero, lógico, dizer com isso que os nossos entes amados são, inevitavelmente, a possibilidade do expurgo dos nossos erros passados. Longe disso, nós nos unimos, às vezes, nesse mundo, nessa vida, por outros motivos. Mas eu quero dizer, sim, que, através dos nossos irmãos que nós vivemos diuturnamente, existe a possibilidade do treinamento do nosso amor. Tá? E ele começa exatamente em casa. Se eu não consigo conviver com dois,
com 3, imagina com 40, 50 lá fora, tá ok? Então é nesse sentido que eu entendo que nós temos a chance de fazer esse treinamento do nosso dia a dia. Nós não podemos esquecer que depois da tempestade sempre vem a calmaria. Então, né, a gente entende que depois dessa pandemia nós teremos um novo momento de vida. E com certeza um momento talvez até de calmaria mesmo, entendeu? Mas existe um questionamento a ser feito. Será que essa pandemia, que é global, não é um momento de depuração da nossa humanidade? Será que nós não estamos perdendo mais uma oportunidade de nos aproximarmos um pouquinho mais do Pai Celestial? Tá? Então é um questionamento que nós devemos fazer a nós mesmos. Você pode até responder que não, tá? Mas eu pergunto, e se for? Né? E aí? Vamos arriscar? É interessante arriscar? Será que é certo arriscar? Será que não aproveitar essa lição, este momento que está sendo dado para nós, será que não é um erro maior ainda para todos nós? Bom, eu sei, nós entendemos que o Santo Espírito sempre explica e nos ensina que todo momento é um momento certo, é um momento de tentar ser melhor, não é mesmo? Aliás, nós dizemos que nós nos reconhecemos, ou se reconhece o verdadeiro espírita, por aquele que tenta ser melhor a cada novo dia. Então aí, novamente, a oportunidade que se nos apresenta de sermos melhor. Porque trancados em casa, não é mesmo? Com aqueles entes, nós temos a chance de tentar expressar esse nosso melhor, tá? Podemos ver e entender esse momento de pandemia como um momento de purificação dos sentimentos, um momento em que devemos deixar de lado o nosso egoísmo, tá? Que está, aliás, esse egoísmo, ele está atarracado dentro de nós, não é mesmo? E nós passamos a ser alguém que nós devemos passar a ser alguém um pouco mais aberto às negociações carismáticas, aberto às discussões sadias, lógico, que geram crescimento, ok? E é também um momento em que devemos solidificar dentro de nós, do nosso lar, inclusive, até mesmo do lar das pessoas próximas, né, essa ideia de amor, ok? Amor para com os outros, amor que pode ser traduzido de várias formas e que cada um tem dentro de si essa ideia de amor. Então é um momento em que eu posso externar isso de uma forma mais ampla. Se eu tinha isso lá fora, por que não trazer para dentro de casa agora, não é mesmo? Então aqui nós vemos mais uma vez essa ideia de amor ao próximo. Porque às vezes a gente entende que o próximo ele está distante e às vezes o próximo está tão perto da gente, não é mesmo? Tá? Então é hora de a gente olhar um pouco mais para fora, ver o que se passa ao nosso lado. Tá? É hora de deixar de ter medo e principalmente auxiliar aquelas pessoas que ainda tremem e têm medo pelo desconhecido. Porque nós vivemos um novo momento, esse momento de pandemia, muitas pessoas têm medo desse desconhecido, de saber o que vai acontecer, talvez elas não estejam preparadas. E aí, mais uma vez, a importância de nós estarmos presentes na vida de cada um, auxiliando, não é mesmo? Nessa ideia, nesse caminho, nesse caminhar, de que o medo, de repente, ele pode deixar de existir, ok? Então, é esse momento que podemos, ao menos, tentar exercitar essa possibilidade. Porque muitos irmãos podem entender que não conseguem, mas não custa nada tentar, pelo menos, não é mesmo? E se nós tentarmos, nós já estaremos agindo, e agindo, nós estamos, pelo menos, demonstrando um pouco mais de amor aos outros. E muito mais importante, a gente vai ver ainda o que é esse tentar agir, ok? Então, o amor ao próximo, de fazer pelos outros o que queríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem. E aí, inclusive, está contido, está resumido todo o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Então, daí a importância dessa dedicação nossa àqueles que fazem parte do nosso dia a dia, que fazem parte da nossa vida. Tá? Aliás, uma pergunta que se faz é: o que veio o Mestre Jesus fazer aqui entre nós, se não ensinar esse amor? Né? Nós devemos refletir sobre isso. O amor em sua essência maior, o amor que, como eu já disse, resume toda a sua doutrina. Jesus teve esse grande benfazejo de explicar o que é amor, mas mais do que isso, de nos fazer tentar entender o que é amor. Tá? E aí eu lembro da questão 635 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele traz uma preciosa lição, talvez a maior das lições que a gente pode aprender. E ele faz a seguinte questão, Kardec perguntando aos espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo?
E a resposta dos Espíritos? Jesus. Simplesmente assim, Jesus. Tá? A gente pode ver que eles não usam mais adjetivos, não usam outros comentários, não usam outras explicações, não tem quaisquer outras emendas, a não ser Jesus. Simples assim, Jesus. Tá? Não, e é bom que a gente veja que Jesus, única palavra, única resposta dada, ele é um sinônimo de tantas outras coisas boas, né, como o amor, por exemplo. Nele se encerra tudo. Então, não é necessário buscar outros entendimentos, né? Não é necessário buscar outras palavras, outras explicações. Jesus, simplesmente assim, basta isso. Se nós tivermos Jesus como modelo e guia, e nós não precisamos de mais nada. Até porque esse amor emanado das palavras do Mestre Jesus, se nós não conseguirmos segui-lo nesse sentido, se nós tivermos o entendimento do que é esse amor passado por ele, acho que já vai estar de bom tamanho para todos nós. Tá? É certo que a gente está longe de amar como Jesus nos amou, mas nós podemos, porque o próprio Jesus fala que nós podemos fazer tudo aquilo que ele fazia e muito mais, se nós quisermos e tivermos essa fé necessária para isso, ok? Então, mas independentemente disso, nós temos o dever de exercitar o amor. Nós temos o dever de praticar esse ato de amor, esse agir de amor, nem que seja de forma pequena ou de forma que os outros pouco vejam, né? Mas essa é uma forma de nós exercitarmos, tá? E exercitar para que um dia nós possamos elevarmos esse sentimento maior que traduz o caminho do Mestre a um outro grau de desenvolvimento, a um grau maior em nossas vidas. Porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos e não exercitamos isso no dia a dia, ele acaba às vezes ficando esquecido, não é mesmo? Então nós temos essa oportunidade agora, e mais do que oportunidade, como espírita, nós temos o dever de agirmos dessa forma. Tá? Mas também é importante falar, dentro dessa lição, dentro desse capítulo 11, que apesar de que o amor por si só ele já seria matéria, ou traz matéria para uma verdadeira enciclopédia de estudo, não é mesmo? Que nós podemos analisar, ver uma outra visão com relação a esse entendimento do capítulo 11. Tá? E aí, por ocasião de vida que a gente está passando, a gente pode usar, inclusive, uma outra forma de ver, uma outra forma de pensar. Tá? E no capítulo 11 ele fala o seguinte, dando continuidade a ele tem uma outra parte, que ele reza o seguinte, tá? O reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo, Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e quase o estrangulando, dizia, paga-me o que deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo, tenha um pouco de paciência, e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se-lhe e mandou-lhe prender, para tê-lo preso até que pagasse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse, mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias. Por que me o pedistes? Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos, para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está nos céus, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas dos vossos irmãos que houveram cometido contra vós um dia. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Então aqui mais uma dor de cabeça para nós, na verdade. Aqui, na verdade, mais um puxão de orelha. Tá? Porque
Quantas e quantas vezes nós clamamos por perdão? Perdão pelas coisas bobas, às vezes, perdão pelas coisas sérias, outras vezes, perdão de vida ainda, em outras tantas vezes, não é mesmo? E se não nos perdoamos, se não nos perdoam, a gente não fica em paz. A gente fica atrás enquanto a gente não consegue o perdão, a gente não tem aquela paz de consciência, tá? Mas depois, na primeira oportunidade que a gente tem de perdoar o outro, o que a gente faz? Nós somos o primeiro a tirarmos as pedras contundentes contra os nossos irmãos. Né? Nós adoramos as regalias, mas nós odiamos ter que dar as regalias aos outros. E, pois é, e com errado não é isso. Com triste não é essa situação. Então, talvez nos falte ainda muita consciência sobre o certo, e talvez nós não tenhamos tanto amor dentro de nós como nós achamos que temos. A gente deve refletir sobre isso, deve pensar sobre isso. Tá? É difícil entender os outros e os erros dos outros, mas tentar ver na pessoa que pede a nossa participação, que pede o nosso perdão, né? Ver nessa pessoa meu pai, a minha mãe, meu irmão, já seria uma grande dádiva para nós. E com certeza seria uma alegria imensa para o Mestre Jesus, que viria que pelo menos nós estamos nos esforçando para ver dessa forma. Porque a gente tem pai, mãe, irmãos como pessoas que a gente não faria mal, por assim dizer, não é mesmo? Que nós perdoaríamos facilmente. Mas a gente esquece do nosso próximo que não é parente, que não tem essa consanguinidade. Então, se a gente conseguisse ver nesses outros, nesses entes, um parente amado nosso, acho que a gente já estaria num bom caminho também. Tá? Se conseguíssemos fazer isso, com certeza ficaria fácil ver que a lição do Mestre Jesus, na verdade, faz muito sentido para nós quando ele explica, quando ele fala do amor. Tá? E sobre essa lição, agora, inclusive, eu lembrei do irmão Haroldo Dutra, explicando esse capítulo 11, e alguém pode fazer uma analogia diferente também, e eu lembro que ele fez uma espécie de analogia em que ele faz uma comparação nessa questão de amar o próximo como a si mesmo, onde, antes da decolagem do avião, as aeromoças explicam que no caso de descompressão, máscaras cairão do teto, e quando elas caírem, você primeiro colocará a máscara em você, para que depois você coloque naquela pessoa que está ao seu lado, que está sob sua responsabilidade. Fazendo aí uma analogia de que primeiro você tem que se amar, primeiro você tem que cuidar de você, primeiro você tem que cuidar do seu espírito, para que você possa cuidar daquele outro irmão, certo? E eu entendo que ele tem razão, sim, naquele momento de explicação, porque não tem como a gente cuidar do outro, amar o outro, se a gente não se ama também. Tá? Mas, como eu disse no início, o meu pensamento hoje é nessa situação em que nós vivemos, e de tentar aproveitar o momento de vida que nós passamos dentro dessa pandemia. Tá? Então, por isso eu entendo que como nós já nascemos com esse instinto egoísta dentro de nós, instinto esse que nos coloca sempre como a pessoa mais importante, primeiramente, sempre nós, sempre nós, que essa é a tradução, que essa na verdade é a tradução do egoísmo original, que é comentado inclusive nas Bíblias, ok? Eu penso que o Mestre Jesus ele quis nos dar uma lição importante, que independe da fase de vida que estou, depende da fase de vida que estou vivendo. Não importa se eu estou bem, se eu estou ruim, importa sim que eu veja aquele outro que está à minha frente, que eu veja aquele outro como eu disse, como um pai, como a minha mãe, com alguém que eu tenha que ter realmente compaixão, o amor, e entender que não somente que eu devo expressar esse amor, não somente a quem precisa, mas a todos, na verdade. Então, se eu conseguir ver isso, também é o entendimento da lição. Então, não importa como eu estou, se eu estou bem, eu tenho que estar bem para ajudar o outro. Não, eu posso ajudar o outro mesmo estando mal, estando ruim, mesmo, desde que eu tenha, de uma certa forma, ou agir, ou demonstrar de amor para aquela outra pessoa. Por isso eu entendo também que temos e precisamos de nos modificar. Tá? Então esse é o momento de nos modificar, ok? Eu tenho certeza que todos aqui ficariam felizes
se vissem, por exemplo, o seu pai e a sua mãe tendo sucesso. Por isso eu estou usando esse exemplo de visualizar o pai, a mãe, o irmão na frente para poder expressar esse amor, esse carinho, né, essa compaixão para com esse próximo. Tá? Se tivéssemos esse olhar, e aí eu me remeto à palavra de Jesus novamente, se nós tivéssemos esse olhar, quantas graças nós não teríamos recebido, quantos males não teriam sido evitados nessa terra. Então é importante que nós analisemos dessa forma, tá? Colocar nosso irmão ao nosso lado nessa caminhada, nessa sobrevivência, entendo eu, que é isso que o Mestre Jesus também quis dizer. Então, é também uma forma de analisar esse capítulo 11. Tá? Nesse momento de convivência obrigatória, Deus nos dá a chance novamente de podermos exercitar tudo aquilo que foi pregado pelo nosso Mestre maior, pelo nosso Mestre Jesus, e que na maioria das vezes nós esquecemos, ok? E não precisamos ir longe para esse exercício do amor. Basta olhar para o lado, na verdade. Então, quando a gente fala do próximo, a gente acha que o próximo está muito distante. Não, às vezes o próximo está exatamente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Tá? Nós não precisamos complicar e buscar ações mirabolantes para chamar a atenção da sociedade. Basta olhar para o lado. Né? Então, nós temos a chance de aplicar, se amar o próximo como a si mesmo, de repente do nosso lado mesmo. Tá? Para nós termos uma ideia, na época em que Jesus veio a nos ensinar o amor, né, a sociedade vivia num caos terrível, com toda sorte de violência. Né? O abandono era proporcionalmente maior que os dos dias atuais. O Império Romano ele dominava aquela terra, né? E na maioria das vezes ela dominava através do medo e da violência. E é exatamente nessa época que surge Jesus, dizendo que havia uma solução para tudo isso, e que a solução era simplesmente o amor. Né? Então a gente tem que ver que a dificuldade de entender que o amor é solução para tudo isso, na verdade não é de hoje, é antiga. Né? E por mais que a gente ouça diuturnamente, inclusive no centro espírita e outros falando que o amor é essa solução, nós esquecemos completamente disso. Okay? Então por isso, e aí eu me remeto à pandemia, por isso o Pai Celestial nos oferece essa chance de nos reeducarmos. E acredito que essa chance está sendo oferecida agora, inclusive. Então temos que aproveitar essa grande oportunidade, tá? De nos reeducarmos. Reeducarmos no sentido de aprendermos de verdade o que é o amor. Mas o que é o amor, inclusive o amor e seu poder. Tá? Quando olhamos para o nosso próximo com amor fraternal, e vemos ali, como eu disse, a nós mesmos, ou vemos ali o nosso pai, a nossa mãe, sejam na dificuldade, ou sejam nas alegrias, nesse momento nós estamos em comunhão com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E quando esse sentimento perdura em nós, aí então podemos ver que nós aprendemos de uma certa forma essa lição. Agora, desenvolver e fazer disso uma constante em nossas vidas, no nosso normal, aí então essa é a nossa evolução. Tá? Como disse, nós estamos num momento de enfrentamento, de grandes tribulações, e, ao que parece, numa era de alteração do ser humano. Tá? E aqui é engraçado dizer que nós espíritas falamos tanto na era de regeneração, do mundo de regeneração, e se nós estivermos exatamente no limiar da história? E se nós estivermos exatamente nessa virada para o mundo de regeneração? Tá? Será que nós espíritas, estamos agindo de acordo com o ensinamento do nosso mestre? Agindo de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus? É uma bela pergunta, e nós devemos nos perguntar isso nos dias de hoje. Tá? Eu acredito que a oportunidade nos bate à porta todos os dias, mas o Pai Celestial, em sua lei universal, que ama por amar, né? Da forma e do jeito como nós somos, nos está dando uma grande oportunidade, nos está dando uma grande chance de vermos que ainda somos muito egoístas e que podemos ter mais amor dentro de nós. Então essa é uma grande chance, mesmo dentro dessa pandemia. Eu acho que a pandemia é um momento agraciado para a raça humana. Tá? O Pai Celestial que nos ama e que tem como alvo o nosso ser e não os nossos erros, né, nos permite, mais uma vez, que nós nos reeduquemos. E Jesus,
que tanto nos ama, só espera uma coisa de nós, que nós possamos tentar pelo menos, né? O quão feliz Jesus, que ama tanto essa terra, que se dedicou tanto a essa terra, quanto feliz ele não ficaria de ver que a gente está se dedicando um pouquinho nesse sentido, tá? Então, que possamos exercitar o amor, exercitar as lições do nosso Mestre Jesus, que possamos fazer de cada novo dia um dia de esperança para nós, para os nossos próximos e principalmente para os nossos espíritos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.